todos. Vamos se assentando. Oi. Oi. Bom. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram, YouTube, Facebook. É uma alegria podermos estar nesta noite de hoje, compartilhando desse ensinamento com a nossa irmã Elisete. E palavrinha, né? Pequenininha. Mas ficar livre disso aí dá um trabalho, né, Elisete? Muito difícil. Como hoje nós não temos nosso irmão José, vamos fazer a prece inicial e logo depois a gente vai absorver esse ensinamento que a nossa irmã Elisete trouxe para nós. Vamos elevar nosso pensamento ao Divino Criador Olum, agradecer por essa oportunidade de estudo, agradecer pela vida, pela saúde, pelo alimento, por quem produz e por quem prepara para a gente com tanto carinho. Agradecer, pedir a bênção, a proteção para os nossos irmãos que estão viajando, que a viagem seja proveitosa e que eles escolham dessa viagem o que foram buscar. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram, do YouTube. É muito bom estar aqui. Tem um tempão, né, gente, que eu não venho para falar. Eu pedi um tempo, assim, um intervalo maior entre um estudo e outro, para eu organizar outras questões, mas é sempre muito, eu fico muito feliz toda vez que eu venho falar aqui, porque aí eu me dedico a estudar. E se tem uma coisa que eu aprendi que eu sou boa em estudar, porque aí eu me melhoro. E é bom dividir com vocês. Eu sempre tenho o hábito de ir falando, né, gente? Às vezes eu até atropelo e não deixo vocês participarem. Fiquem à vontade, participem, tá? E quando anunciou na semana passada que eu iria falar sobre culpa essa semana, meu amigo Marcelino falou assim, você já não falou sobre isso? Foi? E é algo que quando eu vi lá na listagem, eu falei, nossa, repetir tema é delicado. Né, Luiz? Você também já repetiu o tema, né? Porque a gente não pode ser repetitivo. Nós temos que ter o cuidado de não sermos repetitivos, mas de deixar um ensinamento, de toda forma. Então, evitando a minha repetição, eu não vou perguntar para vocês se vocês já erraram, porque é algo óbvio. Eu vou pedir agora que o Paulo, por favor, ele vai me auxiliar, entregue para cada um de vocês um pedacinho de papel branco. E vocês, meus amigos que estão me vendo, né, através das mídias, se vocês conseguirem um pedacinho de papel em branco para vocês pegarem, enquanto ele entrega aqui, dá tempo de vocês pegarem, não tem tamanho certo, não tem com linha ou sem linha, nada do tipo, é só um papelzinho em branco. Porque hoje eu quero convidar vocês a participarem comigo, de uma forma mais dinâmica. Eu, como professora, adoro essas coisas. E às vezes eu tenho evitado de fazer aqui, e é algo que eu quero reiniciar. Eu fiz umas vezes, desisti e quero voltar. Sabe por quê? Porque o nosso grupo, ele tem pessoas que vêm e vão, e isso sempre aconteceu. Mas tem um grupo aqui que está há muito tempo. E é com essas pessoas que eu tenho certeza que eu posso fazer brincadeiras, que ninguém vai se sentir constrangido, ninguém vai ficar preocupado com o que o outro pensa, porque aqui foi perguntado na semana passada. Alguém aqui ainda se importa com o que o outro acha e ninguém levantou a mão. Ou nós somos mentirosos ou isso é verdade mesmo, né? Então agora, eu quero convidar vocês a pararem um segundo, não gasta mais que isso, e se recordarem de um erro que você cometeu e que porventura te tenha feito sentir-se culpado ou culpada. Pensa aí numa coisa que você fez, que fez você se sentir culpado ou culpada, nem que seja momentaneamente. Não é para escrever, ninguém ganhou lápis, ninguém ganhou caneta, não é mesmo? Só papel. E aí eu vou pegar o meu aqui. E nesse papel, você vai passar a sensação da culpa. Então eu quero que quanto maior seja o seu erro para você, pode ter sido uma palavra mal falada, um gesto inadequado, uma ação perturbadora, algo que você fez que te fez sentir culpa. Na medida que você tenha sentido a culpa, você vai amassar esse papel.
Pode amassar, gente. Se você se sentiu culpado, amassa. Se você se sentiu muito culpado, amassa mais. Se essa culpa estiver te perturbando até hoje, mas amassa mesmo. E segura ele aí. Não joga fora. Não guarda. Deixa aí na sua mão, para você lembrar disso. Que todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, sentimos culpa. E é daí que eu quero começar. Vamos lá. Olha aí o papelzinho em branco. O papelzinho em branco representou o quê? O nosso erro. O nosso sentimento de culpa. Eu errei. Quando você amassou o papel, você disse eu errei. E aí? E agora? Nós começamos um ciclo. Isso é natural no ser humano. A primeira coisa é, eu acho um culpado. Ou eu entro em vitimismo. Quando eu vou para a parte do eu acho o culpado, eu faço assim, ó. Eu falei mesmo aquela palavra mal falada, mas é porque o outro me irritou. Eu fiz mesmo aquilo, mas foi de tanto a outra pessoa dizer que era aquilo que eu tinha que fazer. É de tanto eu ver lá na televisão que é isso que se faz. E aí eu ponho a culpa. Eu ponho a culpa no marido, na esposa, no filho, nos pais, no empregador, no governo, na TV, no WhatsApp, no que for. Mas eu procuro alguém para ser culpado pelo meu erro. Ou senão eu me torno vítima. Ai, eu errei, mas foi fulano. Aí pior ainda, que além de eu culpar o outro, ainda me põe como vítima dele. Não é só ele que é culpado, ele é culpado e ainda me fez vítima. E a gente escuta isso demais. E a gente fala isso demais. E a gente realmente acredita nisso. Isso é o mais preocupante. Nós realmente acreditamos nisso. Só que aí, nós vamos passar para a segunda fase desse ciclo. Olha lá. Eu não acho. Porque por mais que eu verbalize isso, que o outro é culpado, que a outra é culpada, que aquilo é culpado, no fundo eu sei que não é. Porque dentro da minha consciência, né, da lei divina que existe em mim, eu sei que ele não é. Eu posso falar para todo mundo que é, mas não é. E eu sei disso. E aí, eu tento ser absolvido. No momento que ninguém é o culpado, gente, eu vou procurar alguém que fala que tudo bem. Aí eu vou nas pessoas que eu amo. E eu uso aquele discurso inicial, ou senão eu falo assim, você acha que eu fiz isso, mas eu mereço perdão, não mereço? Eu mereço. Olha pra você ver, porque eu já fiz tanta coisa boa. Eu falei mesmo aquela coisa pro Paulo, mas quantas vezes eu já ajudei ele? Quantas vezes eu já estendi a mão para ele? Ou senão eu procuro o meu líder religioso e falo assim, ó, me perdoa. Fala que eu posso seguir porque eu não estou dando conta sozinho. Ou eu vou na terapia e falo com o psicólogo assim, ó, eu mereço, não mereço seguir? O que você acha? Fala para mim que eu posso. Então ele busca absolvição, nós buscamos. E os consultórios de terapia estão cheios. E os centros religiosos estão cheios de pessoas que se sentem culpados. As famílias estão cheias de culpados pedindo absolvição uns para os outros todos os dias. Vocês já perceberam isso? E olha lá. E se eu não conseguir me sentir absolvido? Mesmo que minha mãe vire para mim e fale assim, não, minha filha, está tudo bem. Mesmo que o líder religioso vire e fale assim, ó, se livra dessa culpa e vai. Mesmo que o terapeuta fale assim, dá um passo para frente, eu ainda estou me sentindo ali, estou presa naquilo. Nem assumi ainda que eu sou culpada, hein? Eu estou tentando fugir dessa culpa. Eu finjo que não fui eu, então. Eu vou seguir minha vida, não aconteceu nada. Aí eu nem peço desculpa pela palavra que eu falei. Eu não volto no lugar onde eu cometi o erro. Eu sigo como se não tivesse acontecido nada. Até um momento. Até o momento que eu sigo, e aí eu me culpo. Ué? Mas eu não falei agora que eu segui para não me culpar? Só que eu aprendi recentemente num curso uma frase que para mim teve todo sentido, que é essa aqui, ó. Tudo que você foge te alcança. Se você foge, foge de algo. E se você está fugindo, há grande chance de você ser alcançado. Então, quanto mais eu fujo dessa culpa, mais ela me alcança. E vai chegar um momento que ela vai cair em cheio em cima da minha cabeça. Lá, igualzinho lá, ó.
Eu estou seguindo. Olha lá na imagem. Estou seguindo. Muito mal o caminho. Um caminho escuro. Frio, parece, né? Agasalhado, olha lá. Chuvoso e com peso enorme em cima de mim. E esse peso, ele vai aumentando cada vez mais até o momento que eu resolvo fazer alguma coisa. Então tá, errei e estou me sentindo culpado. Olha lá o que eu tenho para falar para vocês. Tudo bem. Tudo bem. Extremamente natural se sentir culpado. Altamente natural se sentir culpado. É nosso. Todos nós vamos passar pela culpa. Só que a culpa ela tem algumas vertentes e nós temos que passar por ela momentaneamente. Porque olha lá, a culpa de certo ponto ela é boa. Ela é boa. Porque olha lá, ela é necessária para que surja em nós responsabilidade. Porque se eu passar pelo erro, sem passar por tudo aquilo ali que eu disse, ou pelo menos se eu não passar por aquele espaço, eu chegar direto na culpa, se eu nunca chegar na culpa, como que eu vou me responsabilizar pelo meu erro? Como que eu vou saber que eu cometi aquele erro, que eu tenho que aprender alguma coisa com ele, que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito? Então ela serve para nos responsabilizar, para nos tornar seres responsáveis. Toda vez que você se sente culpado, olha que legal, é sinal de que você está evoluindo. Sabe por quê? Porque os seres que estão no início da evolução não se sentem culpados, não. Você acha que o ser humano, lá nos primeiros tempos, onde havia guerra para sobreviver, eles saíam e pegavam as famílias que estavam se escondendo e matavam todas. Mesmo as que não estavam na guerra e não se sentiam culpados, não. Para eles estavam evitando um sofrimento futuro, de ter que guerrear de novo. Era assim, era normal, era natural matar. Era natural relacionamento afetivo entre irmãos, primos. Hoje a gente não acha normal. A gente lá vai o quê, gente? Evoluindo, evoluindo. Faço, não está legal. Sinto culpa. Faço uma coisa muito importante, nós vamos falar já, que é me arrependo. Evoluo. Toda vez que eu sinto culpa, eu estou evoluindo. É sinal de que a minha consciência já está programada a me mostrar que isso não foi legal e que eu não devo repetir essa ação. Então, se vocês que amassou o papelzinho estavam se sentindo mal por isso, é hora de abrir um sorrisinho debaixo da máscara, porque olha que legal, sinal você está evoluindo. Então, um pouquinho mais evoluído que foi na última encarnação, vamos dizer assim. Não é mesmo? Mas ela, gente, ela não pode nos paralisar. Como eu disse, ela tem que ser momentânea, ela tem que ser algo que você vai sentir por um momento e dizer assim, nossa, eu não devia ter falado aquilo. Eu não posso fazer isso mais. E pronto. E acabou. O problema é que tem gente que vai sentindo culpa. E vão acontecendo sucessivas situações de sofrimento porque a pessoa não desgarrou desse sentimento e não fez nada a respeito também. E aí tem uma história bem legal, que é do Dom Bosco, santo católico, que ele tem uma biografia, sabe, gente? Eu até assumo que eu não li a biografia, eu ouvi a história e achei muito interessante. Que fala que quando ele era criança, ele estava na cozinha e derrubou uma lata de óleo. Alguém já ouviu? Muito legal. Ele derrubou essa lata de óleo e ele sabia que a mãe era muito brava. Então, naquele momento, ele pensou assim, nossa, eu não podia ter feito isso. O que ele sentiu? Culpa. Aí, rapidamente, ele se programou. Preciso limpar isso. Preciso juntar os cacos da lata. Preciso resolver. E juntou os cacos, ensacou, pôs no lixo. Veio limpar o óleo. E ele teve muita dificuldade. Porque aqui, qualquer pessoa que já tenha limpado o óleo, que caiu em qualquer lugar, sabe o tanto que é difícil tirar óleo, gente. Lavar uma vasilha de óleo é difícil. Agora, o óleo espalhado, gente, dá um trabalho. E ele limpou todo o óleo. E aí ele foi lá fora. E tinha a varinha das plantas da mãe, que sempre que ela precisava dar um couro, ela pegava dela. E só que ela tinha uns espinhozinhos que sempre machucavam muito. Então ele já se preparou, foi lá, pegou a vara e tirou os espinhos. E ficou com ele segurando na mão, na beirada da porta, na hora que a mãe chegou. Aí que ela chegou e falou assim, ó, que ela viu aquilo, falou, o que você fez? Frase de mãe, né? O que você fez? E aí ele fala, ó mãe, sem querer eu esbarrei, a lata do óleo caiu, quebrou, espalhou tudo. Ela falou, muito bem.
eu não entendia por que da vara. Aí ele falou, é porque eu sei que a senhora vai me bater, então toma. Aí ela deu um sorriso para ele e falou assim, não, mas eu não vou te bater. Aí ele regalou os olhos e falou assim, não vai? Ficou super feliz, né? Não vai. Ela falou, não. Porque quando eu te bato, é porque eu quero que você aprenda uma lição. De que o que você fez foi errado. E pelo que eu percebi, você já percebeu. Você já entendeu. Porque você já reparou o seu erro. Não tem bagunça para eu arrumar. Não tem lata quebrada para ninguém pisar. Não tem chão sujo. E você está aqui me aguardando e disse a verdade. Você assumiu o seu erro. Por que eu iria te punir? Então, por que fica sentindo culpa e se punindo? Se você tem como reparar. Verdade? Achei muito bacana. E quantas vezes nós vamos nos punindo, e nos punindo, e nos punindo porque estamos sentindo culpa? Sabe por quê? Porque eu não devia ter feito isso com meu filho. E quando tem consequência, é pior, tá? Consequência visível, porque a consequência sempre há. Porque você vai vendo a consequência ali e você vai repetindo o seu erro milhares de vezes na sua cabeça. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito diferente. Não é? Mas não vai resolver. Acontece que, mediante essa culpa que eu disse que tudo bem, a momentânea, existem caminhos que nós podemos escolher. Eu estou sentindo culpa. Aliás, eu vou abrir mão. Mesmo que não seja momentânea, você está com culpa. Eu tenho caminhos diante dela. Eu não preciso ficar presa ali, não. Vamos ver o primeiro? Vamos ver os caminhos? Olha lá. Deixa eu chegar aqui um pouquinho. Errei, senti culpa. Inevitável. Eu tenho o caminho do remorso ou eu tenho o caminho do arrependimento? 2 caminhos. E ouvindo assim, parece que é tudo a mesma coisa. Remorso, arrependimento, tudo igual. Ah, estou no remorso que eu fiz? Estou no arrependimento? Não, ele pode até ser sinônimo da boca para fora, mas no entendimento da palavra é muito diferente. Porque a pessoa que sente remorso, ela vai para o caminho da autopunição, que nós acabamos de falar. Se eu estou com remorso, eu me sinto culpada e eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. E quando a pessoa segue para o caminho do arrependimento, ela vai para o caminho da reparação. Eu tenho que consertar. Eu preciso de uma forma de me redimir. E aí, a gente pode dar um exemplo simples. Quantas vezes vocês já ouviram assim, alguém falando, principalmente no nosso meio, né, espiritualista? Nossa, mas eu devo ter, né, gente, jogado pedra na cruz para viver o que eu estou vivendo. Como se tudo que nós vivêssemos fosse para poder nos punir de coisas erradas que nós fizemos. Eu acredito sim que boa parte dos nossos sofrimentos é por causa de algo que nós fizemos no passado. Mas eu nem acredito que é no passado distante, assim, como é citado. Acho que é mais dessa vida do que das outras. Eu acho que das outras ela é bem parceladinha. Porque Deus sabe das nossas capacidades e do nosso nível de evolução. Mas dessa vida, gente, o que der para consertar aqui que está no caminho, não é assim? O que der para reparar enquanto estás no caminho. Mas aí, e as encarnações que aí a hora que eu falo assim, ó, eu sou professora, eu não vejo que é porque eu errei. Eu sou médico, eu não vejo que é porque eu errei. Mas pode ter sido. Por exemplo, se eu tiver maltratado as crianças na minha última vida, eu não estou tendo uma oportunidade maravilhosa de reparar isso, cuidando muito bem de filhos que nem são meus? Se eu fui uma pessoa que atentei contra a vida de alguém, eu não tenho oportunidade de reparar esse erro, cuidando da vida das pessoas, da saúde delas, do equilíbrio emocional, do equilíbrio físico dessas pessoas? Pode ter sido porque eu errei. Então, gente, não é erro, não vem diretamente com punição. Ele vem diretamente com aprendizado. Se eu seguir... Opa, volta. E aí, para a gente explicar melhor essa questão do remorso e do arrependimento, tem esse exemplo que eu acho muito legal. Olha lá. Esse é um navio que acabou de naufragar, né? Que está afundando. E aí, lá no mar, vão ficar quem? Os náufragos. Toda vez que eu erro, é como se o meu navio estivesse afundando. E eu sou o náufrago. Só que eu posso ser 2 tipos de náufrago. Eu posso ser o primeiro, que é aquele que fica lá no mar, com o bracinho para cima, chorando porque o meu navio afundou. Ou eu posso ser aquele que vai subir no bote depressa,
colocar um colete salva-vidas e voltar para a terra para construir um barco novo. Então, o primeiro é o que sente o remorso. Ele fica ali só chorando em cima do que aconteceu. Não está fazendo nada, está só ali. E o outro está agindo, ele se arrependeu para fazer algo. Ele vai retomar o início de novo e vai começar a construir um barco. Não é o mesmo barco, tá, gente? Olha o detalhe desse exemplo. Ele vai construir um novo barco. Se fosse para ser o mesmo, não ia ter jeito, não. Ele já afundou. E vai ser altamente danificado. Então, aquilo ali que você viveu, você não vai fazer ele de novo, não. Você não vai. Você não vai ter oportunidade de falar ter a mesma conversa com o seu parceiro para falar a palavra melhor do que você falou antes. Você não vai ter a oportunidade de viver a mesma situação com seus filhos para você fazer diferente. Você não vai ter oportunidade lá no seu emprego de tomar a decisão diferente. Na mesma situação, você vai ter outras situações que você vai ter que tomar decisões parecidas. E aí você pode optar melhor. Você vai ter outras vivências com pessoas que você ama, que você vai ter que tomar atitudes melhores. Você vai ter outros diálogos acalorados que você vai poder escolher melhor as palavras. Então, um novo barco pode ser construído. Tá bom? Opa! Eu sempre apanho desse orelhinho, gente, vocês desculpem. Se eu escolher o caminho do remorso, vão acontecer algumas coisas. Primeira coisa, eu baixo a minha frequência. Nós vamos baixar a nossa frequência. E a gente sempre fala aqui de frequência. E eu acredito que muitos de vocês já viram. Essa aqui é a escala de consciência de Hawkins. Ajuda aqui, Marcelina. O que eu fiz? Eu só esbarrei. Gente, deixa eu explicar. David Hawkins é um médico psiquiatra dos Estados Unidos. Foi, né, na verdade. Oh, gente, não tá dando, não. Aí chegou. E ele criou essa escala. Ele era do campo de pesquisas lá. E é muito interessante que ele fala que a gente vibra numa certa frequência. Quanto melhor os nossos sentimentos e emoções, maior a frequência. Olha a sabedoria. Isso é antigo, tá, gente? E quanto mais baixos os nossos sentimentos, menor a frequência. Então, nós começamos lá com na frequência de 1000, uma consciência maior. E aí nós vamos baixando. Iluminação, paz, alegria, amor. Olha aqui onde a gente está vibrando em amor. Razão, aceitação. Quando a gente aceita alguma coisa, a gente está numa vibração ótima. Disposição, neutralidade. Olha lá, estou neutro. Até a neutralidade tem uma vibração, sabia? Coragem, orgulho. Aí começa a baixar, olha lá, gente. Raiva, apego, medo, tristeza, apatia. Penúltimo, gente, culpa. E um pouquinho abaixo, geralmente vem com a culpa, vergonha. São as vibrações mais baixas possíveis. Acabou, Marcelina, agora não tem jeito mais não. Deu. Gente, o aparelhinho não quer saber de mim. E aí funcionou na marra, né, Marcelina? Não queria funcionar? Teve até bom. E funcionou uns 6 slides. Desculpa. Então, gente, quanto mais eu fico preso no sentimento de culpa, mais eu vou prender a minha frequência ali, no baixo. E aí eu estou suscetível a tudo. Porque vocês já viram que quantas pessoas, principalmente chegando aqui no GEMAN, quando funcionava o hospital, gente, ixi, era demais. Fizeram um feitiço para mim. Fizeram um trabalho para mim. O pessoal tal tem muita inveja de mim. Eu estou sendo atormentado pela inveja do outro. Me jogaram mal olhado. Nada disso, que são energias baixíssimas, vão te alcançar se a sua energia estiver aqui. Mas se a sua vibração estiver aqui, aí está vibrando igual. Aí pega a frequência igual do rádio. E aí chega com tudo. Aí a transmissão é ótima. Quando a frequência do rádio acerta, a transmissão não fica boa? Então, se essa energia, essa frequência chega em você e está sintonizadinha ali, ó, aí te derruba. Vocês percebem como uma coisa que às vezes a pessoa ignora, como a culpa, pode tornar algo grandioso na vida da pessoa e muito prejudicial? E às vezes ninguém parou para pensar nisso. Por que está adoecendo tanto? Por que está com tanto problema? Por que vive com esses problemas de inveja, de mal-olhado, disso, daquilo, daquilo outro? Porque a sua frequência está baixa. Porque você está todo envolto de remorso. Tem outras questões também, tá, gente?
Claro que eu estou usando o exemplo do estudo dessa noite. Mas a gente podia falar sobre isso aqui muito tempo. Porque tem várias outras situações que nos baixam a vibração assim. Eu li algumas. Não é mesmo? O que mais? Nos mantém com a autoimagem comprometida. Porque a pessoa que está vivendo remorso, ela se acha a pior das pessoas. A pior mãe, o pior marido, a pior filha, o pior irmão, a pior palestrante, porque eu falei uma coisa aqui na frente, gente, que eu não podia ter falado, e agora? E a pessoa vai remoendo, ela se torna o pior. Acontece que a autoimagem ela é formada por 3 fatores. Fator familiar, social, criacional. Quando o fator familiar entra, é o que você acha de você a partir do que a sua família diz que você é. Se você cresce ouvindo seus pais dizendo que você é esforçado, que você é inteligente, que você é legal, você cresce boa parte acreditando nisso. Também se os seus pais dizem que você é chato, que você é insistente, menino chato, você é preguiçoso, você é irritante, aí você cresce sabendo na sua autoimagem que você é isso. O segundo fator é o que eu falei? Social. É o que a sociedade diz de você. Ai, Elisete é ótima professora. Aí eu acredito na minha autoimagem que eu sou uma ótima professora. Ai, aquela Elisete faz umas palestras ruins demais, tá doido? Ninguém dá conta de coisa escutando que a mulher é uma hora de prazo, não. Na minha autoimagem, eu vou acreditar nisso em partes. Eu vou formando isso. E a terceira é a criacional. É o que Deus diz de mim. Ele diz, você é meu filho amado, você tem uma partícula minha em você, partícula divina, um espírito imortal que está aí para aprender. Então, dentro do remorso, eu não consigo, eu me distorço. Eu distorço a minha autoimagem. Eu uso só a familiar, a social, especialmente a parte prejudicial que eu criei dela. Porque eu vou criando a minha autoimagem ali, com os fatores bons e ruins, como eu disse. Geralmente, quando eu me sinto essa pior pessoa e minha vibração baixa, eu acredito que eu sou só aquilo. E eu esqueço de tudo que Deus diz de mim. Tudo que essa energia que está aqui faz com que eu me torne. Entende? Mas eu não preciso ficar preso nesse remorso. Eu posso seguir para o arrependimento. E no arrependimento não há espaço para desculpa. Quando eu me arrependo, eu não falo assim, mas foi porque o outro falou, mas foi... Eu errei. Eu fiz isso. Eu fiz. E aí? Olha lá. Joana de Ângeles. O ser consciente não se culpa nem se justifica. Só se transforma. Então eu parto para a transformação. É a única coisa que eu tenho que fazer a respeito. E aí, tem melhor exemplo que Saulo, que virou Paulo, né? Saulo, todo mundo conhece a história bíblica, né? Paulo de Tarso. Saulo perseguiu, gente. Perseguiu os cristãos, assassinou, ele era um assassino. E quando ele entendeu quem era Jesus, e o arrependimento chegou, ele não foi lá e falou assim, mas Jesus, eu não queria. É porque eu não achei que era o Senhor. Ô Jesus, mas é porque todo mundo falava que o Senhor não era o Messias. Ô Jesus, mas é que as pessoas estavam fazendo. Ele não fez isso, não. Ele perguntou assim, o que o Senhor quer que eu faça? E a partir daí, gente, o trabalho dele é maravilhoso. Quem não conhece a história tem que buscar. E as cartas de Paulo, que ensinamento que ele deixa, que coisa mais linda. E foi até lá em Roma, né? No fim da vida dele. Que foi em nome do cristianismo também. Então, transformar não requer desculpa, não requer remorso, não requer nada disso. Requer que através da culpa que você sentiu, você se arrependa. Porque vocês acham que ele não sentiu culpa porque viu Jesus e falou assim, nossa, gente, é o Messias? Claro que sentiu culpado. Só que em vez de ficar lá perdendo tempo com remorsozinho bobo, desculpinha boba, ele catou a culpa dele, jogou nas costas e falou assim, vamos, Jesus, para onde que eu vou? E foi. Ele fez o melhor que ele podia fazer. Aí vem Emmanuel dizer para nós, o arrependimento é reconhecer que errou, que cometeu o erro e ter a vontade de não voltar a errar.
Então, olha o que ele acrescentou de tudo que eu falei até agora. A vontade de não voltar a errar. Porque se eu me arrependi de verdade, não é só remorso, não é nada daquilo que a gente já conversou, é arrependimento, eu não quero fazer isso mais. E eu não vou fazer isso mais. Então, eu não acredito em arrependimento de erros sucessivos iguais. Não acredito, não. Eu acredito que a pessoa está com remorso. Eu me arrependi muito da briga que nós tivemos. E amanhã briga de novo. Eu me arrependo muito de tudo que eu fiz no meu trabalho. Eu fui insubordinada, eu dei trabalho. Amanhã faz de novo. Não, ele não se arrependeu. Ele só teve remorso. E ele quis dar uma desculpa para passar pela situação. Agora, arrependimento tem a ver com vontade de não voltar a errar. E o que nos cabe diante de tudo isso? Usar uma das nossas as 3 moedas de maior valor. Se eu fosse perguntar antes de mostrar aqui o que é as coisas de maior valor que vocês têm, possivelmente eu ia ouvir assim, minha família, meu emprego, meu conhecimento, são coisas valorosas demais. Muito. Mas antes vem todas essas 3. Dinheiro. Sabe por quê, gente? Porque para eu cuidar da minha família, eu preciso dele. Para eu manter o meu emprego, eu preciso dele. Olha, vocês, eu e o Paulo estamos num projeto de ampliação de negócio e a gente teve que dar uma paradinha temporária, né? Parar para impulsionar, né? Assim que fala, porque faltou dinheiro. Depois dele, mais importante ainda é o tempo. Sabe por quê, gente? Dinheiro não compra tempo. Mas se eu tenho tempo, eu tenho como produzir dinheiro. E mais importante que o tempo e que o dinheiro, eu tenho as minhas escolhas. Porque as escolhas certas me darão tempo, me darão dinheiro, me darão qualidade de vida, me darão uma excelente família estruturada, me darão um ótimo emprego, me darão sucesso e felicidade aqui na Terra. Então, de tudo mais valoroso que você tem na sua vida, nessa encarnação, você tem suas escolhas. E aí é necessário usar elas agora. Diante de tudo isso que a gente conversou. Primeira coisa, escolher me priorizar. Como assim? Sabe por que a pessoa vai viver na culpa muitos anos? Porque ela escolhe assim, passar de lado e resolver todo o resto. Não, gente, isso aqui que eu estou sentindo não é nada, não. Eu vou cuidar aqui da minha família, eu vou cuidar aqui do meu serviço, vou cuidar da minha rotina, vou ir seguindo até um ponto que não suporta mais e chega o adoecimento do corpo. Então é necessário se priorizar. Não tem aquele exemplo básico? Eu viajei, recentemente realizei um sonho, gente, andar de avião, né? E aí é horrível ouvir aquela moça explicando os procedimentos, porque ela fala assim, em casos de acidente, você coloca a máscara em você e não nos seus filhos, porque depois que você estiver seguro, você coloca neles. E é ruim de ouvir, porque a maioria dos pais morre porque só corre o filho, vocês sabem, né? Mas não, se você já está seguro, você tem condições de cuidar dele. Mas se você vai cuidar dele primeiro, você deixa de se cuidar e não suporta a situação. Isso é na nossa vida também. Se eu deixo tudo passar na minha frente, eu não tenho como resolver as minhas questões. E eu vou ser torturada pela culpa por quanto tempo eu deixar de me priorizar. Eu tenho que me priorizar. Me perdoar. Eu fiz mesmo. Eu podia ter feito diferente? Podia. Eu não dei conta. Eu não fui capaz e eu não estava preparado. Mas se eu voltasse lá, eu ia fazer tudo diferente. Ia nada. Ia nada. Porque se você voltasse lá, você ia voltar sem os conhecimentos que você tem hoje. E com os que você tinha lá, foi aquilo lá que você fez. Então você ia fazer tudo de novo. Tudo de novo. Porque é daquele sofrimento, daquele erro, daquela dificuldade, que você aprendeu a se tornar a pessoa que você é hoje, que é capaz de dizer que não faria aquilo de novo. Então se perdoa, porque não tem jeito de você voltar lá. Se perdoa. E vai para frente. E realmente, faça diferente, mas na nova situação. Aprender. Eu errei, foi ruim, e com esse erro eu aprendi a... Para que serviu o que aconteceu? Eu tenho certeza que todo erro que você cometeu te fez aprender alguma coisa. Então aprende. Sabe para quê? Para você fazer a última parte aqui, que é ensinar. Sabe por quê, gente? Sabe quem é que consegue compreender e dar a mão para quem está sofrendo? Só quem já sofreu. Só quando você tem empatia. E a empatia vem das experiências.
da vontade de querer entender. E quando você vivenciou, você está aberto. Você sabe o que é. Você não quer nem tentar entender, você já sabe o que é. Então, se eu aprendi com o erro, eu tenho a oportunidade de ajudar quem está errando. Olha, deixa eu te falar. E, gente, não tenho vergonha de falar que você errou, não. Divide isso com as pessoas, sabe por quê? O testemunho arrasta. Isso aí era falado, sabe aonde? Que eu ouvi milhares de vezes no IAC, lá da Católica, que eu cresci. Eles falavam assim, ó, vem aqui, jovem, falar para nós o que você está vivendo, porque o seu testemunho vai arrastar vários com você. E era verdade, porque eu ouvia os jovens igual eu falando as coisas, eu falava assim, nossa, é assim então quando você experimenta droga? Eu vou querer não. Nossa, é assim então quando você entra no mundo sexual, você entra com as preparações adequadas? Ixi, eu vou querer isso não. E isso me serviu. Então agora eu estou falando para vocês, seja o testemunho que arrasta para o bem com o erro. Olha só, o erro não é ruim não, tá vendo? O erro é bom em várias coisas. Quando o erro serve para o outro não repetir, para o outro não errar, porque nós temos duas formas de aprender, isso já foi falado aqui milhares de vezes. Eu aprendo com o sofrimento ou eu aprendo com o amor. O amor é quando eu escuto alguém que está aqui querendo me mostrar o caminho. E com o sofrimento é quando eu finjo que não ouvi e quero passar primeiro. Fazer o quê? Se não aprender com um, vai aprender com o outro. Certamente. Não é mesmo? Então vamos lá. Me priorizar, me perdoar, aprender e ensinar. Quando você chegar no último, que é o ensinar, você já quebrou todo o ciclo da culpa. Você está pronto para passar por outra dificuldade, gente. Porque é assim que nós vivemos aqui. Quando você vence uma, vai aparecer outra. E não tem problema não, porque a gente dá um jeito para outra também. Não é mesmo? E aí, agora, para a gente finalizar, eu quero o papelzinho. Vamos desamassar? Tenta desamassar aí para nós. Vocês também aí das redes sociais, desamassa o papelzinho. Vai desamassando aí. Enquanto isso, a gente vai falar a referência da palestra, tá? O estudo foi feito diante do livro As Dores da Alma, do Hamed, e do Pensamento e Vida, de Emmanuel, tá? Olha aqui, meu papelzinho estava com rascunho, tá, gente? O nome dos livros, porque quando a gente está aqui fica um pouquinho nervoso, costuma dar umas manotas, né, Luiz? Então tem que ter um rascunhozinho. E aí, como é que ficou o papel? Bem amassado, né? Tá igual? Tá igual, gente? Então, o que você está falando? Queria falar o quê, Elisete? Que aí eu errei e agora não tem mais conserto, não? Não é isso, não. Eu estou querendo falar que depois que você tentou reparar, a situação nunca mais vai ser a mesma. Mas esse papel ainda dá para escrever. Se escrever nele amassado ou nele em branco, vai deixar as mesmas palavras. Você não conseguiu fazer isso quando ele estava em branco. Mas você tem oportunidade agora amassado. Então, mesmo amassado, deixe escrito na sua vida, você está tentando ser melhor. Tá bom? Boa noite para vocês. Fiquem todos em paz.